Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus, em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos. Também vocês, criancinhas, inclinem a cabeça, rezem, peçamos ao Divino Espírito Santo, pois é Ele o intérprete da palavra, que Ele nos ajude a compreender tudo que hoje o Senhor nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus e hoje chegamos ao capítulo 17 de Lucas, os versículos 11 a 19. Tome aí no seu folheto, vamos lá? Domingo passado, a última frase de Jesus era objetiva. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos Inúteis fizemos o que devíamos de fazer. Fizemos o que devíamos fazer. Pronto. Não devemos confiar nas nossas obras. As nossas obras, nós as realizamos porque experimentamos um amor tão grande de Deus, e de nós não pode proceder outra coisa senão o bem que fazemos, porque o bem que procede de nós nem nosso é. Vem de Deus para nós e de nós percorre para Deus quando entregamos
nossa vida em serviço para os outros. Hoje, o Evangelho já caminha para o desfecho. Vamos lá? Versículo 11. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. É a terceira vez que o Evangelho de Lucas repete esta informação. Jesus caminha para Jerusalém. Ele insiste nisso porque todo o Evangelho descreve uma viagem de Jesus com os discípulos para chegar em Jerusalém e ter esse desfecho aqui. Estamos no capítulo 17, versículo 11. Já no capítulo 19 é a entrada de Jesus em Jerusalém, como no domingo de Ramos já celebramos. Significa que nós estamos caminhando já para o desfecho desta longa viagem. No caminho, Jesus aproxima-se de uma região mal vista pelos judeus, a Samaria. A Samaria, muito antigamente, tinha nela o templo de Betel e depois o templo de Siquém. Quando Davi ficou rei, Davi mandou e proibiu o culto em todos os outros templos em Israel, proibiu e mandou fechar, destruir os templos. Diz a partir de agora só um templo em Jerusalém, do lado do palácio do rei, e o culto para Deus é só aqui. A Samaria é um grupo, imagine, Betel é uma referência muito importante. Esse templo de Jerusalém, ele é uma referência da Samaria, ele é uma referência muito importante para ao longo da história do povo, especialmente do norte. Porque por um longo período, a região norte de Israel, depois que Salomão morre, os dois filhos de Salomão dividem o país no meio. E a parte do norte não tinha como ir para a parte do sul, para o templo de Jerusalém no sul. Recuperaram esse templo da Samaria. E prestaram culto a Deus durante longas décadas e anos. Mas, ao longo da história, Israel e uma porção boa do povo da Bíblia pensava que era proibido e não devia ter outro templo em Jerusalém, em Israel. Só o templo de Jerusalém poderia ser o único templo e mais nenhum. A polêmica original é essa. E essa turma da Samaria, a Samaria, para a gente entender, na geografia de Israel, é mais ou menos Goiás dentro do Brasil. Está no coração de Israel, no miolo de Israel. Região pequena, importantíssima por causa das montanhas, o acesso ao Mediterrâneo. Moral da história é que por causa dessa briga religiosa do templo de Jerusalém com o templo da Samaria, o Antigo Testamento prega uma peça de desmoralização dos samaritanos terríveis. É ódio. Nenhum povo pagão das religiões mais perversas do Antigo Testamento merece um tratamento tão vil, tão desprezível, como o povo de Israel desprezava essa própria comunidade dentro de Israel por uma questão de identidade cultural, religiosa e assim por diante. Em tempos de acirramentos ideológicos, essa informação é muito importante. O que vem agora é para curar os nossos acirramentos. Vamos lá? Então, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Uma informação: Samaria é desprezível. Segunda informação, versículo 12:
quando estava para entrar num povoado, leia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. pararam à distância e gritaram. Gritem. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Pronto. Samaritanos e agora ainda 10 leprosos. Se você tem vontade de perscrutar a Escritura, chegue em casa, pegue o livro do Levítico, capítulo 13 e 14, é todo dedicado a como deve ser tratado um portador da lepra, a partir da suspeita até um diagnóstico de cura, como tem que ser tratado. Jesus está para entrar num certo povoado, 10 leprosos, provavelmente do lado de fora, porque ao ser diagnosticado com a lepra, ele não poderia entrar no povoado, na comunidade, na aldeia. O próprio livro do Levítico diz que eles têm que morar em lugares distantes, fora do acampamento, fora da aldeia. Deve se vestir de forma desordenada, cobrir a barba, escutar qualquer barulho de alguém passando, para que alguém não corra o risco de chegar perto do leproso. O leproso deve gritar: impuro, impuro. Não chega porque aqui tem um impuro. Por quê? Porque o conceito da lepra não é o da hanseníase hoje, que é um problema de saúde. A lepra, como muitas outras enfermidades no Antigo Testamento, era tratada como um mal espiritual e moral, antes de ser um mal de saúde. Antes de ser uma enfermidade, era um problema espiritual e um problema moral. Errou, Deus castigou. Ou a ação das potências do mal está agindo. A ideia, o conceito era esse. O livro do Levítico é duro no modo de tratar o leproso, como o Antigo Testamento é severo na forma de tratar os samaritanos. Então, duas categorias que merecem desprezo: samaritano e leproso. Eles param à distância, eles obedecem à norma, eles não chegam perto dos peregrinos que viajam para Jerusalém. Se eles viessem e chegassem perto dos peregrinos que viajavam para Jerusalém, e um viajante para Jerusalém pisasse onde um deles pisou, ele deveria ser isolado e ficar numa quarentena até que o sacerdote declarasse que está puro. Porque, de novo, não é o risco do contágio com o vírus da Covid-19, é o risco do mal, da impureza. O conceito que se tem é de impureza espiritual e moral. Eles param à distância e gritam. O grito é revelador. No Evangelho de Lucas, só os apóstolos chamam Jesus pelo nome. Jesus e Yeshua significa Deus salva. Então, os leprosos proclamam que Jesus salva. Segundo, chamam Jesus de mestre. Salva, ensina. Terceiro, tem compaixão de nós e cura. Salva, ensina e cura. Infelizmente, Jesus se tornou uma referência apenas de cura. O tema da salvação não é preocupação para a imensa maioria dos cristãos no mundo. Os cristãos no mundo querem bênçãos para as conquistas das coisas daqui. Saúde, paz, prosperidade, sucesso. Então, na sequência, leprosos dizem que Jesus salva, que Ele ensina e que Ele cura. Vamos ver se nós também reconhecemos que Jesus salva, ensina e cura, se nós aceitamos isso. Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse, bradem: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Pronto. Isso é o que o livro do Levítico manda. Levítico 14, 2, 3 diz: obedece a norma. Jesus fala:
vão apresentar aos sacerdotes. Interessante que o livro do Levítico diz que quem deve declarar se alguém é puro ou impuro, seja pela lepra ou por qualquer outra situação, é o sacerdote. Aparece uma mancha na minha pele, eu vou ao sacerdote, ele averigua e diz: não é lepra, você vai tomar tais e tais precauções. É lepra, isolamento total. Depois, se eu consigo a graça da cura, eu também, desapareceu a mancha, eu tenho que me apresentar ao sacerdote, e o sacerdote é que declara curado. Mas preste atenção, o sacerdote declarava que tinha lepra e declarava que estava curado, mas dizia qual era o remédio. O remédio é: já que você é leproso, você vai viver fora do acampamento, vai pedir esmolas, seus parentes, seus amigos vão pegar o dinheiro da esmola, vir a Jerusalém ao menos uma vez no ano e fazer uma oferta de pedido a Deus de perdão pelos pecados com os quais você está impuro. A oferta é um cabrito de 3 anos, um novilho de 3 anos, um carneiro de 3 anos, mais um tanto de farinha de primeira, de azeite de oliva de primeira, mais os dízimos e mais as ofertas. Então, você pode imaginar, numa região de deserto e semideserto, quem dá conta de criar cabrito, carneiro e bezerro 3 anos, minha gente? Não é não? Quem teria um recurso para manter um tipo de penitência dessas? É uma religião que se transformou num sistema financeiro caro. Lembra alguma coisa? Mais caro ainda, não só para a escravidão dos outros na dominação do medo de que Deus castiga e se eu não fizer a oferta Deus não me perdoa, mas mais caro ainda porque é uma religião que escraviza, que domina. Jesus fala aí de apresentar-vos aos sacerdotes. Agora vem a surpresa, a guinada. Lembra que domingo passado eu falei que Jesus tem uma coisa muito característica, que os estudiosos de literatura, não é nem estudioso de religião, mas os estudiosos de literatura universal, as boas escolas de literatura do planeta, são concordes em um aspecto importante da literatura dos evangelhos, que Jesus tem uma pedagogia na forma de ensinar que é única. Ele ensina, e o modo com que Jesus ensina, ele leva a pessoa a pensar que ele concorda com o que eu penso e com o que você pensa. Aqui, quando Jesus manda apresentar ao sacerdote, parece que Jesus está concorde com tudo que está acontecendo, não parece? Não, Jesus reforça a religião, o sistema, a interpretação que fazia da doença, né? Parece que Jesus está reproduzindo o sistema, mas agora vem a guinada. Vamos lá? A surpresa. Você nunca mais será a mesma pessoa a partir de agora. Versículo ainda o versículo 14. Enquanto caminhavam, agora acontecem 6 coisas. Enquanto caminhavam, aconteceu o que? Ficaram curados. Pronto. Um deles, primeiro, percebeu que estava curado. Segundo, voltou glorificando a Deus. Terceiro, em alta voz. Quarto, atirou-se aos pés de Jesus. Quinto, com o rosto por terra. Sexto, e lhe agradeceu. Que é isso? A Bíblia descreve o rito desse curado. O que ele está fazendo? Não é só agradecer. Isso é um rito de adoração.
Aqui tem uma interpretação muito bacana. Ser curado é ser gente que adora a Deus. Primeiro sinal da cura. Primeiro sinal da cura é adorador do Deus único. Primeiro sinal. Segundo sinal de que nós podemos ser curados ou não, se a gente adora. E o texto termina dizendo, versículo 16, e este era um samaritano duplamente leproso. Leproso do ponto de vista cultural, leproso do ponto de vista da saúde, da debilidade física. Duplamente curado. Este era um samaritano. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou, aí tem um errinho de redação no seu texto. Não foram 10 os curados e os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Jesus chama o samaritano de estrangeiro. Isso é muito bacana. Ele fala com a linguagem corrente. Como é que um goiano no miolo do Brasil pode ser chamado de estrangeiro? Jesus chama o samaritano de estrangeiro. Pronto, aqui é a chave. Jesus não veio para reproduzir o sistema religioso de Jerusalém. Ele profetizou a destruição do templo, e o templo foi destruído, e ele agora é a novidade. Vamos ver? Versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai. Brada a igreja. Tua fé te salvou. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. E não tua fé te curou. E não tua fé te curou. Tem diferença? Muita. Tem gente que é curado, mas não é salvo. Tem? Assim. Curado, salvo, adorador. E o mais importante, curado, salvo, adorador. Qual é o sinal de que você é uma pessoa curada, salva e adoradora? Agradecer. Agradecer, 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 agradecer. Minha religião é uma religião que presta um culto de gratidão a Deus. Eucaristia, que nós estamos celebrando, se chama Eucaris. É uma boa ação de graças. Em grego, Eucaristia significa boa ação de graças. É por excelência a ação de Cristo. O que aconteceu na cruz na sexta-feira, acontece agora aqui no altar. É por excelência esta oferta de Jesus aqui no altar, a boa ação de graças por excelência. O problema que a gente precisa criar coragem e fazer uma pergunta muito atual, mas com algumas implicações bem desconfortáveis. Por que que os outros 9 não voltaram? Por quê? Porque para eles basta uma religião de sistema, de rito, de norma. Só isso. O sonho deles era ser reintegrado na família, nos rituais, na religião, no sistema. Para eles não me interessa mais do que isso. Aqui, na teologia católica, também na teologia protestante, a gente chama de a universalidade da salvação. A partir de agora, não é mais uma religião de sistema do Templo de Jerusalém, que cobra um preço oneroso pelos castigos e desgraças que te acompanham, dízimo e oferta. Aqui é
Cristo que se oferece a nós. Ele, portanto, quando o samaritano corre ao encontro de Cristo, a gente pode dizer sem nenhuma dúvida, Ele é o templo. É Ele o templo. É Ele o altar. É no corpo dele que é apresentada a oferta, a ferida. Ele é o templo, Ele é o altar, Ele é também a oferta. Mas Ele é também o sacerdote. Cristo, templo, altar, oferta e sacerdote. Porque nele o samaritano reconhece aquilo que Jesus falou para a samaritana, que pergunta, onde devemos adorar, aqui ou em Jerusalém? Lembra dessa pergunta? Jesus fala, nem aqui nem em Jerusalém. Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade. Nem aqui nem lá, qualquer lugar. Porque a partir de agora é Cristo a referência. A pergunta é, onde estão os 9 que foram curados, mas não foram salvos? O tema da salvação te interessa? Te incomoda? Entra na sua cabeça, no seu coração, em algum... que a centralidade da sua relação com Deus e no culto e na religião é o tema da salvação? Ou para você, a religião é apenas o lugar de buscar, para quem está doente, cura, para quem está passando fome, a cesta básica, para quem está passando dificuldade no casamento, a solução para o casamento, mas todo mundo fica no olhar horizontal. Importante, importantíssimo. Cristo curou. É tão importante a assistência dos enfermos que Cristo os assistiu. Mas quem para na assistência, a verdadeira assistência que é a de Cristo, não dá apenas as necessidades do corpo, mas dá também, e mais do que isso, a necessidade da alma. Está claro? 2 movimentos ideológicos dentro do cristianismo. Um mais à esquerda que pensa, a religião presta se ela está do lado da transformação da sociedade, do mundo, engajada para mudar a sociedade, o mundo e ajudar os pobres na luta dos pobres. A ideologia mais à esquerda pensa assim. A ideologia mais à direita pensa assim, não, o que importa para nós é a pauta dos costumes. É a religião, é a norma, é a regra vivida, observada, do jeito que a regra, a norma manda. Isso sendo feito, está resolvida a religião. Pois Jesus tem uma palavra de conversão, tanto para a direita quanto para a esquerda. O dia que a igreja passar a ser encabrestada para ficar do lado de uma ideologia, ela perde a autoridade que ela precisa ter de anunciar a salvação para todos. A igreja não deve ser encabrestada por ideologia nenhuma. Ela não pode ser carregada para lá e para cá, para jogar água benta em ideologia nenhuma, porque ela precisa ser instrumento de cura, de salvação. Ela precisa ser instrumento que conduz as pessoas à adoração de Deus e não à adoração dos homens, à bajulação dos homens, mas principalmente a igreja precisa criar homens e mulheres agradecidos, que louvam, que não ficam o tempo inteiro insatisfeitos, resmungando, lamentando, murmurando. Está claro? Mas agora vem uma pergunta ainda mais prática. Você já está no grupo da comunidade de Jesus, lá perto da Samaria, ou você está na comunidade, presta atenção, dos curados, mas não agradecidos e nem salvos? Proponho que você hoje inclua no seu coração, a partir de hoje, a metade do tempo que você gasta para rezar,
a partir de hoje, ao menos a metade, seja para agradecer, 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 agradecer. Eu acompanho há muito tempo um grupo de estudiosos no campo da pesquisa da espiritualidade na Espanha. Tem um monge que prega retiro a partir somente do exercício da gratidão. Cada dia ele pega um aspecto da vida e vasculha primeiro todos os problemas no campo da minha vida familiar que tem, todas as dificuldades, e depois lá do meio brotar o louvor e a gratidão. Pois na minha vida pessoal, na minha vida emocional, na minha vida afetiva, na minha vida material, na minha vida espiritual, é uma coisa extraordinária. 9, 10 curados, 9 só curados. Sai dessa hoje, amém? Queira mais do que cura, porque Deus tem mais do que o que você precisa. Repito, queira mais do que cura, porque Deus tem mais do que o que você precisa. Amém? Amém. Incline a sua cabeça, estabeleça um diálogo profundo com Jesus. Fale com Ele, estabeleça com Ele um diálogo. Fale para Jesus também que você apresenta a Ele suas feridas do corpo, mas também suas feridas da alma. Que você quer ser uma pessoa tocada por Jesus, transformada por Jesus. Que você quer enfrentar os problemas, diagnosticar os problemas, fazer a lista dos problemas, enfrentar os problemas, mas você vai ser uma pessoa tomada de louvor e de gratidão todos os dias enfrentando os problemas. Fale com Ele. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu modo, conforme o Espírito Santo lhe inspira, ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, no seu corpo pregado na cruz, tomado de feridas, o Senhor se fez um leproso para a nossa cura, tomado de enfermidade para a nossa salvação. Obrigado, Jesus. Por tudo que o Senhor sofreu. O preço que o Senhor pagou. Para cancelar o culto antigo. Dos dízimos e das ofertas. E abrir a salvação. Para todas as criaturas da terra. Senhor Jesus. Obrigado. Por estender a mão. Para mim. E me curar. Hoje
Hoje eu te apresento eu te apresento as minhas feridas as minhas feridas físicas e espirituais, físicas e espirituais, morais, morais, emocionais, emocionais, psicológicas, psicológicas, as minhas feridas existenciais. Para todas elas, Para todas elas, o Senhor é cura, o Senhor é cura, é salvação. é salvação. Por sua cura, Por sua cura, opera em mim opera em mim um coração agradecido, um coração agradecido, mente e lábios agradecidos, mente e lábios agradecidos, corpo inteiro agradecido. corpo inteiro agradecido. Faz de mim um adorador. Faz de mim um adorador. Dá-me a graça Dá-me a graça de ser tomado de ser tomado pela alegria pela alegria da salvação. da salvação. Põe a mão no seu coração, faça o seu louvor, sua gratidão, expresse como aquele samaritano leproso curado. Adore, agradeça, louve, bendiga o Senhor. Amém. Amém. Amém.